Vamos começar? E se a gente estivesse um pouquinho enganado sobre a natureza humana? No livro Social, Matthew Lieberman defende uma ideia poderosa. Ser social não é uma escolha. Na verdade, é a nossa programação biológica. Bora entender por quê? Para começar, fica essa pergunta. Pode parecer papo de poeta, né? Mas a resposta nos leva direto para o centro de como o nosso cérebro funciona. E olha, a resposta não é filosófica, não. É pura ciência. O que acontece no nosso cérebro quando a gente sente a dor da rejeição é de cair o queixo. Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada no nosso sistema operacional. Acontece que o cérebro tem um modo padrão. E adivinha, ele é super social. A base de tudo é essa rede. Imagina que é um circuito no cérebro feito só para uma coisa: entender o mundo social. Ele está sempre ali, de prontidão, processando informações sobre as pessoas à nossa volta. E o mais curioso é que, mesmo quando a gente acha que está de boa, sem pensar em nada, o cérebro volta para esse modo padrão. E o que ele faz? Pensa nas nossas relações, nas nossas interações, pensa nos outros. É isso, ser social é a nossa configuração de fábrica. Agora vamos voltar para aquela pergunta do começo, sobre a dor. É aqui que a coisa fica séria, porque a neurociência mostra que a rejeição social é uma experiência física e bem real. Todo mundo conhece a dor física, claro. Mas e a dor social? Ser excluído de um grupo, se sentir humilhado. Isso não é só um sentimento ruim, sabe? O cérebro leva isso muito a sério. E aqui vem a grande revelação. A dor de um coração partido e a dor de bater o dedinho na quina do móvel, elas ativam o mesmo lugar no cérebro. Ou seja, para o nosso cérebro, a dor social não é uma metáfora. Ela machuca de verdade. Mas por que isso acontece? Pensa bem. Lá nos primórdios da humanidade, ficar sozinho era praticamente uma sentença de morte. A dor da exclusão funcionava como um alarme biológico, um sinal para a gente ficar perto do grupo e, claro, sobreviver. Pertencer nunca foi luxo, sempre foi sobrevivência. Então, peraí, se ficar desconectado dói tanto assim fisicamente, isso quer dizer uma coisa bem poderosa sobre a conexão, né? Não é o luxo, é uma necessidade fundamental. A gente sempre pensa que o básico é comida, água, um teto para morar. Mas o que os estudos mostram é que a conexão social está ali, no mesmo patamar. É simplesmente essencial. E a nossa biologia confirma isso tudo. O cérebro libera substâncias que dão prazer, tipo dopamina e ocitocina, quando a gente cria laços fortes com alguém. E o contrário também é verdade. Ficar sozinho por muito tempo é literalmente tóxico para o nosso corpo. É a prova final de que a gente foi feito para viver junto, para cooperar. Mas essa nossa programação social não traz só necessidades, não. Ela vem com um brinde, uma habilidade incrível, um verdadeiro superpoder. E que superpoder é esse? É a mentalização. É aquela nossa capacidade que parece até mágica de sacar o que a outra pessoa está pensando ou sentindo, mesmo que ela não diga uma palavra. É o que nos ajuda a navegar no mundo social. Pensa só, é essa habilidade que permite a gente sentir empatia, ter uma comunicação super complexa, cooperar em equipe, negociar um acordo e até construir nosso senso do que é certo e errado. E sabe aquela ideia de que o ser humano é egoísta por natureza? Pois é, a neurociência mostra o contrário. O nosso cérebro, na verdade, se sente muito mais recompensado quando a gente coopera e ajuda, do que quando a gente compete para ganhar sozinho. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem essa rede social no cérebro, a dor real da exclusão e esse superpoder de entender os outros. O que tudo isso nos mostra? Mostra uma coisa fundamental, que o autor resume numa frase perfeita. O cérebro humano não evoluiu para sobreviver sozinho, mas para sobreviver junto. Então, o ponto principal é esse. Buscar conexão não tem nada a ver com fraqueza ou carência. É o nosso corpo pedindo para atender uma necessidade biológica tão real quanto sentir fome. Está no nosso DNA. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Se a conexão é uma necessidade biológica, assim, fundamental, como é que a gente pode redesenhar a nossa vida, as nossas escolas, os nossos trabalhos, as nossas cidades? Pensando nisso, a resposta para essa pergunta, ela pode mudar tudo.
Segue e compartilha. Eu sou o psicólogo Macedo.